categorias numa noite de premiação e reconhecimento. Prêmio Notáveis CNN Brasil 2022. Não perca, domingo, 9h. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na CNN. Nesta quinta-feira, dia 17 de março, vamos juntos pelas próximas horas até às 3h30, claro, conversando sobre as principais notícias do Brasil e do mundo e as últimas atualizações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gente vai te contar que equipes trabalham para tentar resgatar sobreviventes dos escombros de um teatro que ficou totalmente destruído após um bombardeio em Mariupol, uma das cidades mais castigadas pelo conflito até agora. Ainda não se sabe se há mortos. No local, mais de 1.200 pessoas buscavam abrigo. A maioria era formada por mulheres e crianças. As autoridades ucranianas dizem que a construção antibombas foi alvo de um ataque aéreo russo. O governo da Rússia nega a autoria dessas explosões. E um novo ataque russo mata 21 pessoas e destrói uma escola perto da segunda maior cidade ucraniana, segundo as autoridades do país. Aqui no Visão você vai ver também que em Kiev, capital da Ucrânia, fragmentos de um míssil que foi derrubado no ar colidiu com um prédio residencial de 16 andares e as chamas tomaram conta dos apartamentos. Uma pessoa morreu e 3 pessoas ficaram feridas, de acordo com o serviço de emergência do país. Está marcada para daqui a pouco uma reunião entre o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e a ministra das Relações Exteriores alemã para discutir mais detalhes sobre a invasão da Ucrânia. E o Conselho de Segurança da ONU também discute, ainda nesta tarde, a crise humanitária gerada na Ucrânia após o início dos ataques russos. Tem análise completa, todos os desdobramentos desse 22º dia de guerra no leste europeu. Você acompanha a partir de agora comigo, com todo o nosso time completo do Visão. Vamos juntos, então, para falar sobre os principais assuntos da guerra na Ucrânia. E a gente começa, claro, movimentando a nossa reportagem, atualizando a situação da guerra. A gente falou agora há pouco sobre um teatro onde mais de 1.200 pessoas estavam se escondendo, se abrigando e foi bombardeado. Equipes ainda trabalham no resgate e as autoridades da cidade de Mariupol disseram hoje que civis começaram a sair ali dos escombros. Vamos saber como é que está a situação por lá. Vou conversar mais uma vez com o nosso enviado especial à Ucrânia, Matias Brotero. Ele está em Lviv, mas claro, acompanha a situação em Mariupol também. Matias, como é que está a situação? Quais são as informações que você tem para a gente até agora? Boa tarde para você e bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Roberta. Boa tarde a você, a todos vocês que nos acompanham no Visão. Roberta, a gente ainda não tem informação sobre quantidade e se há alguma pessoa que morreu ou que se ficou ferida nesse bombardeio a um teatro na cidade de Mariupol, né? Esse teatro que foi ao chão após o bombardeio russo. Muitas pessoas que estavam lá, mais ou menos 1.200, de acordo com autoridades ucranianas, ficaram no porão, ficaram no abrigo, que é onde as pessoas devem recorrer na hora das sirenes, né, no momento de ataque. Mas o que a gente sabe é que aos poucos as pessoas vão sendo retiradas, adultos e crianças vão sendo retirados dos escombros deste teatro. É importante a gente dizer que nas imagens dá para ver muito claramente, em letras garrafais, a palavra crianças ao lado das paredes, né, deste teatro. E mesmo assim, de acordo com autoridades ucranianas, houve um bombardeio dos russos neste teatro. A comissária de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano chamou, né, de um ato de genocídio e um crime terrível contra a humanidade, conforme definido pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. A Rússia, por sua vez, acusou a Ucrânia, né, acusou os militantes do batalhão nacionalista Azov, uma milícia ultranacionalista, de atingir este teatro. E as informações mais recentes que a gente tem do próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia é de que a alegação ucraniana é uma mentira e que a verdade surgirá apesar de essas tentativas, de acordo com a Rússia, de incriminar Moscou. Quem falou isso foi a Maria Zakharova, ela é porta-voz
do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e acrescentou o seguinte: não importa quantos vídeos sejam adulterados pelas estruturas da OTAN e quantos vídeos e fotos falsos sejam lançados, a verdade deverá sair. O governo ucraniano não respondeu imediatamente a essa afirmação de Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Fato é que há muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, possivelmente, debaixo dos escombros, tentando sair, e a informação que a gente tem das autoridades ucranianas é que aos poucos adultos e crianças vão sendo retirados deste teatro em Mariupol. Roberta. A gente torce para que sejam retiradas em segurança pessoas vivas. A gente tem informações também que chegam do governo da Ucrânia de que nesse teatro havia uma sinalização. A gente tinha até uma imagem que mostrava isso mais cedo. Esse teatro, em volta dele, havia uma frase, olha só, pertinho ali da flecha, nessa imagem, avisando que crianças estavam neste local. Na verdade, a maioria ali era formada por crianças e mulheres que estavam abrigadas neste teatro, que, assim como outros centros culturais, estão servindo de abrigo para as pessoas se protegerem nesse momento de guerra. Matias, em Kiev, a gente acompanha a situação também, a gente sabe que os avanços, dos ataques têm sido grandes. Como é que está a situação na cidade de Kiev hoje? Atualiza para a gente, por favor. Segue sob ataque, Roberta. Nas 5 horas da manhã, um prédio de 16 andares foi atacado na região de Kiev. Uma pessoa foi morta e 3 ficaram feridas, inclusive após o incêndio causado por esse ataque. O que aconteceu é que um míssil, parte de um míssil, caiu nesse prédio, causando toda essa explosão, esse incêndio no prédio, e aí uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. 30 pessoas foram evacuadas até então. Então a gente está ainda aguardando, acompanhando a situação em Kiev, nessa região de Kiev. A gente sabe que nos últimos dias a cidade vem sendo atacada, a capital ucraniana, distritos da região de Kiev também. E apesar disso, os corredores humanitários vêm tentando ser estabelecidos justamente naquela região para tentar retirar o máximo de pessoas possível. Cerca de metade da população de Kiev já conseguiu ser evacuado daquela região, mas mesmo assim o que a gente tem acompanhado nos últimos dias são ataques a áreas residenciais de Kiev. Foram restos de um míssil derrubado que atingiu esse prédio residencial nesta quinta-feira por volta de 5 horas da manhã. Roberta. Tá certo. Matias Brotero segue nesse trabalho difícil, esse trabalho que a gente admira daqui, Matias. Seguimos conectados, trazendo todas as informações sobre a guerra na Ucrânia. Matias segue em Lviv e a gente fica em contato. Qualquer novidade você volta também aqui com a gente. Bom trabalho por aí, Matias. Se cuida, estamos com você. A Ucrânia afirma que um ataque russo matou hoje 21 pessoas na cidade de Merefa, que é perto de Kharkiv. Outras 25 pessoas também teriam ficado feridas. E esse ataque, segundo autoridades ucranianas, aconteceu por volta das 3h30 da madrugada em uma escola e em um clube de artes. A Rússia ainda não se pronunciou sobre mais esse ataque. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou ao parlamento da Alemanha hoje e fez referências históricas à Segunda Guerra Mundial e ao Muro de Berlim ao pedir ajuda para acabar com a guerra. Quem acompanhou esse pronunciamento vai conversar comigo agora ao vivo é a correspondente em Londres, Flávia Duarte. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde, Roberta, e a todos que nos acompanham. Foi um discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky feito por vídeo ao parlamento alemão, durante o qual ele foi muito aplaudido. E Zelensky fez um apelo para que o chanceler alemão Olaf Scholz ajude a pôr um fim à guerra na Ucrânia e derrube o muro que separa a Europa sem liberdade da Europa livre. Um muro que, segundo Zelensky, está sendo erguido pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele fez aí uma referência ao Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria. Ele fez uma outra referência durante esse discurso que foi bem emocionado. Ele fez uma referência ao Holocausto e à responsabilidade histórica da Alemanha. Ele afirmou que todos os dias políticos dizem nunca mais, isso nunca mais se repetirá, e que agora Zelensky constatou que essas são palavras apenas vazias, porque um povo está sendo destruído na Europa, o povo
ucraniano. Ele também agradeceu ao apoio dos parlamentares da Alemanha a respeito das sanções impostas contra a Rússia, mas disse que essas sanções chegaram tarde demais e não conseguiram impedir a invasão russa da Ucrânia. Ele disse que a Alemanha precisa encarar de maneira mais dura a agressão russa e impor sanções ainda mais rígidas a Moscou. Zelensky afirmou que a paz é mais importante que o lucro. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do presidente ucraniano ao parlamento alemão. Conforme a Rússia bombardeia as nossas cidades, arruinando tudo que a Ucrânia tem, quando prédios residenciais, igrejas e escolas são destruídos por mísseis e artilharia pesada. Muitos ucranianos morreram, milhares morreram nessas semanas, nessas 3 semanas. Os invasores mataram 108 crianças aqui no meio da Europa, no século XXI. Eu falo com vocês após muitas reuniões, pedidos por apoio. Alguns deles foram tarde demais. E as sanções são poucas para impedir a guerra. Depois do que vimos, quantas ligações as suas empresas têm com a Rússia e com os governos, eles estão usando vocês e outros países para financiar essa guerra. Agora, Flávia, queria te aproveitar também para a gente falar sobre um outro assunto que vem repercutindo hoje, né? Falando da OTAN. O Reino Unido vai implantar um sistema de defesa aéreo na Polônia? Vai sim, Roberto. Isso faz parte, né, da estratégia da Aliança Militar da OTAN de reforçar a sua presença ali nos países próximos à fronteira ucraniana. Então, hoje o governo do Reino Unido anunciou que vai enviar seu sistema de defesa aérea para a Polônia. E isso acontece depois de um pedido do próprio governo polonês para que isso fosse feito. Esse sistema vai permanecer sob controle das forças britânicas durante o tempo todo. Então, por isso, o governo britânico também vai enviar 100 soldados à Polônia que vão ficar responsáveis aí pela operação desse equipamento militar. Esse sistema de defesa, de acordo com o governo britânico, vai permitir que a Polônia proteja seu espaço aéreo de qualquer eventual agressão da Rússia, de qualquer eventual invasão do seu espaço aéreo, principalmente depois que ataques ali na região muito próxima à fronteira da Ucrânia com a Polônia aconteceram e também de incidentes envolvendo drones que chegaram a invadir o território aéreo, espaço aéreo de países integrantes da OTAN. Então, segundo o governo britânico, isso dará à Polônia uma capacidade muito maior de defender o seu espaço aéreo. Segundo o secretário da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, é um sistema de defesa aérea de velocidade, de capacidade, de precisão sem precedentes e, segundo também o governo britânico, esse sistema de defesa aéreo do Reino Unido, ele é capaz de atingir um objeto do tamanho de uma bola de tênis viajando na velocidade do som. Só para a gente ter uma ideia aí, para comparar, se a gente converter isso para quilômetros por hora, seria igual uma bolinha de tênis a uma velocidade de 1.200 quilômetros por hora, que pode ser detectada e neutralizada por esse sistema de defesa aéreo britânico. É com você aí. Tá certo, Flávia. Obrigada pelas suas informações, pelas suas explicações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar. E olha, ainda na Europa, o chanceler Olaf Scholz se reuniu com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Depois desse encontro, o chefe da Aliança Militar falou sobre as sanções contra a Rússia. Vamos agora ouvir, então, um trecho com tradução simultânea. As sanções severas estão ferindo essa máquina de guerra e eu agradeço à Alemanha pelo papel importante que ela vem exercendo nas sanções nacionais. A Alemanha também está protegendo os aliados da OTAN, com mais tropas na Lituânia, caças na Romênia e embarcações de patrulha.
Essa é a parte da ação rápida, esse desafio à segurança, ao ambiente de segurança, com centenas de milhares de forças aliadas em alerta, em alto alerta, e o destacamento de forças também. Isso mostra a força da OTAN. Ontem, os ministros da Defesa consideraram reforçar as suas forças de defesa e dissuasão pelo longo prazo. E isso obriga a mais investimentos na área de defesa, e a Alemanha tem liderado nesse sentido. Então, vamos tratar da coragem política e da determinação para comprometer mais de 2% do PIB em defesa neste ano. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que as sanções ocidentais abriram novas possibilidades para a Crimeia, a península da Ucrânia que foi anexada pelos russos em 2014. Vamos ver também esse trecho. Но сегодня предлагаю обсудить, как идет работа по укреплению социально-экономического потенциала Крыма и Севастополя. И на достижение каких задач предстоит сосредоточить наши усилия в ближайшее время и на долгосрочную перспективу. Отмечу, что начиная с 2015 года последовательно реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию полуострова и ряд других мероприятий. Всего в течение 11 лет на период до 2025 года да, конечно, безусловно, на развитие экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. Вот после начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций. И вчера на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов Федерации я уже говорил, что введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают. Они открывают для нас новые возможности. В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки на полуостров, и активно работать в регионе. E o governo da Rússia voltou a reagir sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos sobre o líder russo. Lembrando, Biden disse ontem que Putin é um criminoso de guerra. Vou conversar agora com a nossa repórter Mariana Jangiacomo, nos Estados Unidos. Mariana, boa tarde para você, bem-vinda. Hoje o Kremlin, aliás, voltou a chamar o comentário de Joe Biden de inaceitável. Como é que estão as repercussões e os ataques aí diretos entre os dois países? Pois é, Roberta, muito obrigada. Boa tarde a todos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou a dizer que a fala de Biden chamando Putin de criminoso de guerra é uma fala inaceitável e imperdoável. O porta-voz do Kremlin também disse que Biden não tem o direito de acusar Putin de criminoso de guerra por ser um líder de um país que passou anos bombardeando pessoas em outros países e lançou uma bomba atômica sobre o Japão. Essa foi a fala, então, uma fala forte, dura, do porta-voz do Kremlin em resposta a esse comentário de Joe Biden. Um comentário de Joe Biden que representa também uma mudança na postura do governo dos Estados Unidos com relação a essa questão. A gente sabe que nos últimos tempos, jornalistas vinham perguntando aos representantes da Casa Branca sobre essa questão de chamar ou não, considerar ou não Putin um criminoso de guerra, e a postura do Biden e de outros representantes sempre foi de dizer que uma investigação está em andamento para concluir isso. E ontem Biden quebrou essa postura, mudou, endureceu o tom ao dizer que sim, Vladimir Putin é um criminoso de guerra. Ele disse isso ontem a repórteres. Até mesmo a vice-presidente Kamala Harris, quando foi ao leste europeu recentemente, ela disse que a Rússia estava cometendo uma série de atrocidades inimagináveis na Ucrânia, mas não chegou a dizer que Putin era um criminoso de guerra, assim como o Biden fez ontem. Então, isso significa sim um endurecimento do tom aqui por parte
parte dos Estados Unidos, uma resposta forte e dura também por parte do Kremlin. E lembrando, Roberta, que uma investigação no Tribunal Penal Internacional está em andamento. Uma investigação sobre a Ucrânia, não só sobre essa invasão de agora, mas sobre tudo o que tem acontecido na Ucrânia desde 2013. Então, pegando até essa questão também da anexação da Crimeia por parte da Rússia. E essa investigação no Tribunal Penal Internacional é o que pode dar origem a um processo contra Vladimir Putin, se realmente forem comprovados crimes de guerra, crimes contra a humanidade. É uma investigação diferente daquela conclusão que a gente teve ontem da Corte Internacional de Justiça, que determinou que a operação militar russa deveria parar, né? Às vezes as pessoas confundem as duas coisas, mas ontem a gente teve essa decisão da Corte Internacional de Justiça com um peso político muito forte, mas pouco efeito prático, e existe também essa investigação em andamento no Tribunal Penal Internacional, que pode abrir um processo ou não contra Putin por crimes de guerra. Mas, de acordo com Joe Biden, Putin é sim um criminoso de guerra. Essa é a postura agora dos Estados Unidos. Roberta. Tá certo, Mariana. Obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar assim que houver novidades. Bom trabalho por aí. Já temos, você viu, Priscila Yazbek aqui no estúdio para a gente falar sobre economia. Bom ter você com a gente aqui no Visão hoje. Pri, bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Olha, a gente sabe, né, Pri, que os efeitos da guerra para a economia são muitos. E, aliás, o Fundo Monetário Internacional fez um alerta dizendo que a guerra pode trazer uma nova ordem econômica global, desacelerando o crescimento e aumentando também a inflação. E os reflexos já são grandes, né, Pri, para a renda das pessoas, afetando o comércio, afetando muito o preço dos alimentos no mundo todo, não só aqui no Brasil, energia. E aqui a gente já tinha um cenário desenhado da economia não muito favorável para a chegada de uma guerra, um conflito internacional. Exatamente. Então, tem alguns dados que eu quero citar aqui para a gente organizar um pouco das informações e por que a preocupação é tão grande com a inflação global. Então, eu queria citar dois preços só. O petróleo já subiu 37% nesse ano, mas se a gente observar os últimos 12 meses, é uma alta de quase 70%. E o trigo, mais de 40%. Lembrando que o trigo, ele é base para vários alimentos. Então, alguns gráficos já estão mostrando, alguns índices, que a gente está com um recorde nos preços dos alimentos no mundo. Então, qual que é a grande preocupação? Até ontem a gente falava muito sobre o risco de calote da Rússia nas dívidas. Hoje os russos disseram que pagaram essas dívidas, mas qual que é o grande risco? Não é tanto a contaminação via mercado financeiro, mas via inflação global, porque a Rússia é um dos maiores produtores de commodities do mundo. E aí, como que a gente pode avaliar essa situação toda que está acontecendo? Nós estamos vindo de um cenário de pandemia, então até eu estava fazendo uma analogia mais cedo no live, pensando um pouco sobre essas informações. Dos caldos, eu vi. Dos caldos. Porque eu fiquei pensando, como que a gente explica o que o mundo está passando nesse momento? É como se você estivesse ali no mar, vem uma onda muito grande, você consegue ali pegar o fôlego, abaixar e levantar depois. Você já começou a ficar cansado. Vem uma segunda onda, né? Então eu tô falando aqui sobre o primeiro choque da pandemia quando fechou tudo, segundo choque da pandemia que fechou tudo de novo. E aí agora a gente está diante de uma terceira onda com a guerra na Ucrânia. E todas essas ondas, elas têm em comum um choque de oferta, ou seja, os produtos que estão sendo ofertados no mundo, eles estão com restrição. Matérias-primas, na tecnologia, isso também acaba afetando muito. E o que a gente vê é uma confluência de fatores para aumento de preços por causa da falta desses produtos, por causa da falta dessas matérias-primas. Então é um cenário muito ruim para a economia, uma tempestade perfeita, porque a economia vinha tentando se recuperar e agora o que a gente tem são bancos centrais elevando os juros para conter a inflação. Ontem, Estados Unidos, os juros subiram, aqui também os juros subiram, e aí isso vai acabar esfriando ainda mais as economias no momento em que a inflação está subindo, e aquele famoso cenário que os economistas falam de estagflação. É um crescimento baixo com uma inflação alta. É uma palavra para a gente prestar bastante atenção, né, Pri? Mas você estava fazendo analogia com os caldos, e é interessante a gente pensar porque a recuperação vai ficando cada vez mais difícil também, né? Exatamente. Com esses números e com toda essa situação que está desenhada. Pri, obrigada. Exatamente. Você volta aqui com a gente para falar sobre outros assuntos também. Até já.
E o Brasil está de olho em cada movimento gerado pela guerra na Ucrânia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu ao Comitê de Segurança Alimentar da ONU que fertilizantes não sejam incluídos na lista de sanções da Rússia. A informação é do nosso analista de política, Gustavo Uribe, que chega aqui com a gente para falar mais sobre o assunto. Uribe, bem-vindo, boa tarde para você. Qual foi o argumento usado pela ministra para defender, então, que fertilizantes não sofram sanções? E quais serão os efeitos? Vai fazer efeito esse argumento, Uribe? É o que o governo brasileiro espera, viu, Roberto, para garantir a segurança alimentar do mundo todo. Inicialmente, boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Ontem teve uma reunião da ministra Tereza Cristina com representantes da FAO, que é o braço da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos. Nessa reunião, ela disse que os fertilizantes deveriam entrar em uma espécie de lista privilegiada de produtos que não entram em embargo ou sanções em conflitos ou em guerras. Hoje, essa lista já tem os alimentos, porque você não pode impedir, por exemplo, a exportação e importação de alimentos, mesmo em cenário de guerra. E ela quer que inclua também os fertilizantes. O argumento dela central foi de que os fertilizantes ajudam na produção alimentar. Então, interrompê-los, você pode prejudicar também toda a alimentação do mundo, seja na zona de guerra ou seja em outros países não envolvidos neste conflito. O pedido da ministra será agora enviado pela FAO para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para eles avaliarem. Qual é a grande preocupação da ministra? Recentemente, um navio da Rússia com fertilizantes, sobretudo de potássio, que é uma dependência muito grande do país, a gente tem uma dependência de 96% na importação desse tipo de fertilizantes, saiu da Rússia e veio ao Brasil. Mas com a piora deste conflito armado, a grande preocupação é que a Rússia não possa mais exportar fertilizantes ao Brasil. O percentual da Rússia no nosso volume de importações é cerca de 25%. E o potássio é muito importante, porque a gente importa do Canadá, da Bielorrússia e da Rússia. Bielorrússia já há um veto por conta de conflitos em relação aos direitos humanos e desrespeito. E aí na Rússia nós poderíamos ser prejudicados. A ministra viajou para o Canadá no final de semana, que é o maior produtor de potássio mundial, mas não foi muito bom, as conversas não foram muito exitosas, porque o Canadá tem um comprometimento muito grande na exportação desses fertilizantes com os Estados Unidos e com a União Europeia, que são parceiros privilegiados. Hoje, viu, Roberta, a gente tem fertilizantes para os próximos 2 meses. Aqui já no Brasil. O chamado line-up, que é quando nós compramos fertilizantes e eles virão ou estão na via para chegar ao Brasil, nós temos garantido aí até outubro. A grande questão é depois de outubro, porque aí começa a nova safra de verão, de milho e de soja. E a gente não tem até agora uma quantidade específica e segura para a nossa produção agrícola, o que é bastante preocupante neste momento. Isso pode impactar tanto a produção brasileira, o agronegócio, como também o preço dos produtos, porque a pressão inflacionária tem sido muito grande. Sim, a questão da segurança alimentar, que é muito importante, muito relevante, e a gente está falando de outubro, mas também não sabemos por quanto tempo teremos os conflitos, né? Quais serão as reações da Rússia, então é bem difícil fazer um planejamento. E tem uma questão, Roberto, que é o seguinte, não adianta os fertilizantes chegarem um pouco depois, com atraso, porque você precisa, para a produção agrícola, que o fertilizante chegue no momento certo. Então, mesmo que você compre depois, pode haver o atraso, pode haver o gargalo dos portos que impede a chegada. Então, para a produção agrícola, é essencial que o fertilizante chegue na plantação no dia e na hora exata, para que não haja prejuízo, então, para o agronegócio brasileiro. Tá certo. Uribe, obrigada. Você volta já já falando sobre outros assuntos com a gente aqui no Visão. Daqui a pouco você vai ver, líderes europeus vão se pronunciar sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores alemã e o secretário-geral da OTAN vão falar daqui a pouquinho. Você vai ver tudo ao vivo aqui no Visão CNN. A gente vai falar também sobre o presidente da França, Emmanuel Macron, que disse agora há pouco que a invasão da Ucrânia pela Rússia deu um choque elétrico à OTAN e deu a ela uma nova clareza estratégica que faltava. Agora, 2 em ponto, Visão CNN volta já já. Obesidade é uma doença crônica que afeta mais de 41 milhões de brasileiros. 25% da população com mais de 18 anos está doente.
e a maioria não se trata. Você ouve a palavra doença, você já fica assustada, né? É definitivamente um susto. Em menos de 20 anos, o número de pessoas com obesidade mais que dobrou no país. Aproximadamente 60% das pessoas no Brasil têm sobrepeso e aproximadamente 20 a 22% das pessoas têm obesidade. Se o número de pessoas com obesidade continuar aumentando na mesma proporção das últimas 2 décadas, o futuro da saúde dos brasileiros é ainda mais preocupante. As pessoas sofrem preconceito e podem sofrer de comorbidades, como diabetes, hipertensão, piorando a qualidade de vida, a disposição física. A obesidade é associada ao surgimento ou agravamento de mais de 200 doenças, como diabetes, hipertensão, AVC, aumento do colesterol e triglicérides e alguns tipos de câncer. Eu comecei a sentir muita dificuldade de fazer pequenas atividades do dia a dia, como subir escada, sabe, andar uma distância um pouquinho maior, eu já me sentia muito cansada. A obesidade é uma doença que leva a outras doenças. Mas se você combate a obesidade, você também melhora essas doenças e melhora muito sua qualidade de vida. 2 em cada 3 pessoas que emagrecem acabam falhando em manter o peso perdido. A partir do momento que eu entendi que era uma questão de saúde e que, com o acompanhamento médico, realmente eu ia poder ter uma melhor qualidade de vida, isso me abriu muitos olhos. A pessoa se torna mais saudável, mais disposta, além do que ela pode ter a expectativa de vida aumentada. Procurar um médico e fazer um acompanhamento profissional melhora muito a qualidade de vida. Entender que a obesidade é uma doença crônica e procurar ajuda médica é o caminho para uma vida mais saudável. A natureza é seu parque de diversões. Chegou o novo Jeep Renegade. Esse é o Léo. Ele e a sua equipe contam com a Oracle para impulsionar a transformação digital da Smart Fit e gerenciar todo o negócio com dados de 3 milhões de alunos e mais de 1.000 academias em uma só solução, sempre atualizada na nuvem. Com informações precisas e mais agilidade no trabalho, Léo fica sem a desculpa de que não tem tempo para treinar. Pensando em transformação digital, pense Oracle. O Em Alta dessa semana tá multicolorido. A gente vai falar sobre produções LGBTQIA+. Por que é importante ter representatividade no audiovisual? E ó, tem entrevistas muito legais. Vamos saltar para 2021, que foi a primeira vez que eu assisti um filme e me senti completamente representado. Em Alta CNN. Sábado. 10h30 da noite. Estamos de volta com Visão CNN desta quinta-feira. Vamos ao vivo, direto para a Ucrânia, onde está o repórter da CNN que traz detalhes em tempo real da guerra. Vamos ver. Pelo governo da região de Donbass, que o resgate é muito raro, porque há atiradores e essa cidade está sob cerco, há bombardeios, então as pessoas estão tentando sair dos escombros, mas tem sido um processo muito lento, mesmo à luz do dia. Aparentemente, 130 pessoas conseguiram sair desse abrigo, são sobreviventes, então há a possibilidade de quase 1.000 pessoas estarem ali e não está claro a situação delas. É uma informação. Falta informação aqui e esse abrigo pode estar intacto também, então pode não ser tão terrível quanto achávamos. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado aqui é o ato de jogar uma bomba num lugar, como você mencionou, que tinha a palavra crianças do lado de fora, que é algo visível do espaço. Mídias sociais postaram vídeos desse lugar mostrando como esse lugar estava cheio, como esse teatro estava cheio, com mulheres, com crianças, e tentando viver com muito pouco ali dentro. Então é muito chocante usar isso
esse local como alvo. E Nick, nas imagens que a gente viu, tem alguns outros edifícios que estão intactos ali ao lado. Não é como se tivessem bombardeado a área como um todo. Parece que este edifício foi o alvo, não é isso? Sim, a gente se pergunta, será que os russos acreditam nessa ideia ridícula de que isso era os nacionalistas ucranianos destruindo isso? A gente já ouviu isso, né, esse tipo de desinformação aparecendo pelo lado russo. Eu acho que é arrepiante, é uma coisa que tem um vídeo de 6 dias atrás de pessoas do lado de fora desse abrigo e eram só mulheres e crianças lá dentro, falando, a gente precisa de comida, a gente precisa de ajuda. E será que esse vídeo não chegou aos russos? Quer dizer, foge à nossa lógica. Por que alguém usaria isso como alvo? Mas é preciso se perguntar sobre a precisão desse abrigo sendo do ataque a esse abrigo. E Sam Kiley está em Kiev. Mais ataques têm acontecido? O que você tem visto por aí? Bem na madrugada de hoje, a gente teve uma destruição de um prédio no oeste da cidade. Ele foi atingido por um míssil que caiu, um míssil perdido. E acho que essa imagem, essa destruição que foi no centro da cidade. Mas o tipo de calibre desse míssil de cruzeiro era algo e a precisão dele é algo que teria sido um pouco menor, então. Mas esse foi um que caiu, mas ele foi abatido, né? Então ele teria de cair em algum lugar. Mas ao norte aqui de Kiev tem todo esse padrão que o Nick falou há pouco, que usar como alvo deliberado construções civis. 53 civis morreram nas últimas 24 horas em Cherniv, e essa é a última cidade antes da fronteira com Belarus. Então, e eles ainda não conseguiram pegar a capital aqui em Kiev. Foram 10 apenas ontem. Mais uma vez, aquelas pessoas 10 de ontem que estavam na fila de pão. Então, é absurdo pensar que os ucranianos teriam matado essas pessoas, como os russos estão dizendo. É uma propaganda política, né? De que nem a sua própria população acaba acreditando. Mas isso acaba sendo reconfirmado pela agência da inteligência britânica, que esse tipo de desinformação está sendo usada. Os russos aparentemente perderam o ímpeto e estão usando esses alvos. Em Mariupol, por exemplo, nós vimos esses mísseis de cruzeiro sendo abatidos e caindo, como vimos em Kiev também. E vimos também essas bombas sem alvo. E as forças estão tentando repelir os russos, continuam tentando repelir os russos. E eles acabam tendo sucesso em conseguir repelir os russos até certo ponto. Mas continuam pedindo mais armamento do Ocidente, especialmente no nível da infantaria, não tanques ou nada assim, e sim no nível da infantaria. Anderson? Eu só queria comentar aqui, nós vimos um vídeo de uma mulher de joelhos chorando em cima de um outro corpo que está coberto ali com sangue. Ela está claramente chorando bastante no meio da rua. Eu acho que não é uma imagem que as pessoas conseguem olhar e se acostumar. Nossa, cena impressionante que a nossa reportagem estava mostrando ali, de uma mulher chorando em cima de um corpo com uma coberta
de sangue ali. A nossa reportagem estava falando sobre alguns assuntos principais, mas especialmente sobre a situação em Mariupol, onde houve o ataque àquele teatro que abrigava civis. Nosso repórter tem informações de que 130 pessoas teriam conseguido sair desse abrigo em Mariupol. Então, saindo dos escombros depois do ataque, 130 pessoas. Quase 1.000 pessoas estariam abrigadas ali no momento em que aconteceu o ataque e não se sabe o estado de saúde mesmo dessas pessoas que estão saindo dos escombros, conseguindo deixar o abrigo. E aí o nosso repórter deixou claro, né, que uma informação que não pode ser esquecida, não pode ser deixado de lado, é que foi jogada uma bomba, houve um ataque em um lugar que claramente tinha crianças, porque havia ali escrito e era possível visualizar de uma longa distância esse escrito avisando que aquele local, que naquele teatro, crianças estavam se protegendo, civis, crianças e mulheres, na verdade, formavam a maioria que estava dentro desse teatro, mas ele destacou, portanto, que houve um ataque a uma região que era conhecida como um local para abrigar crianças, o que é muito grave. Inclusive, em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, dava para ver muitas pessoas que estavam abrigadas nesse teatro, inclusive pedindo ajuda, pedindo mantimentos. Então, era de conhecimento público que esse teatro estava sendo usado de abrigo por civis e por crianças e mulheres. Nosso repórter que está em Kiev informou que houve um ataque mais cedo a um prédio no centro da cidade por um míssil de cruzeiro que foi abatido e também informou que 53 civis morreram nas últimas horas naquela cidade da Ucrânia que é a última da fronteira antes de Belarus. Então, uma cidade considerada estratégica e importante. A gente volta com a cobertura completa da CNN Internacional a qualquer momento, espalhada por várias partes da Ucrânia, acompanhando de perto tudo o que acontece nessa guerra, todas as informações atualizadas também. Aliás, autoridades de Mariupol disseram agora há pouco que ainda não é possível saber mais detalhes ou o número de vítimas, como a gente falou, do ataque ao teatro da cidade ucraniana. Os trabalhos para resgatar as vítimas continuam em meio aos escombros e também hoje o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a alegação de que o país bombardeou o teatro em Mariupol é uma mentira. Vamos ouvir. Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Ну, конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео, нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными. Bom, e só para ficar claro, né, o que aconteceu nesse teatro, vou chamar nossa editora de assuntos internacionais, Derla Cardoso, que vai me ajudar aqui, Derla, com algumas imagens que a gente tem de como era a região do teatro antes de ser atacado. Derla, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Pois é, vamos dar uma olhada naquela foto de novo, só que agora a foto, antes a gente tinha visto várias fotos misturadas. Vamos colocar aqui no nosso telão de novo a foto para a gente ver de novo aquela inscrita onde estava escrito crianças em russo. A gente tem aqui a região onde era o teatro em Mariupol, teatro de drama, e aqui a gente tem duas palavras bem grandes, dava para ver do alto, certamente, escrito crianças em russo. E essa era a estrutura do teatro, uma estrutura bastante relevante. A gente vê em volta aqui que não tinha outras edificações tão altas, né? Pelo menos pela imagem de satélite que a gente recebeu. E aí o que acontece dentro dessa estrutura tinha um bunker antibombas e nesse bunker estavam, portanto, cerca de 1.000, a gente não tem uma informação exata, claro, mas cerca de 1.200 mulheres e crianças, idosos também, pessoas que não puderam deixar Mariupol, estavam escondidas nesse abrigo antibombas. E essa inscrita na frente, mas isso não adiantou.
e aconteceu um ataque ali nessa estrutura aqui em Mariupol. Estruturas como essa, igrejas ou mesmo hospitais, tem bunkers embaixo lá na Ucrânia, um país que já sofreu com outras guerras, e é lá que esses civis se escondem. E lá em Mariupol, Roberta, acontece o seguinte, só para a gente ter uma dimensão, cerca de 300 mil pessoas estão presas na cidade e elas não conseguem deixar a cidade. Por isso, elas têm que se esconder nesses bunkers. Mariupol está sendo atacada diariamente com muitos mísseis. Em apenas um dia, 100 bombas, segundo as autoridades locais, foram despejadas ali na cidade. E estruturas como essa são o abrigo dessas pessoas. Então, a comunidade internacional está bastante chocada com o que aconteceu. A gente tem essas imagens internas aqui das pessoas que estavam dentro desse bunker que foi atacado. A imagem era realmente escura porque a gente sabe, né? Não tem nenhuma janela de saída, então as pessoas elas estavam lá embaixo, apertadas, escondidas, tentando sobreviver justamente a esse bombardeio. A gente vê realmente muita imagem de gente que está tentando, Roberta, sair de Mariupol, mas segundo as autoridades ucranianas, elas não conseguem, principalmente porque os russos, eles impedem a saída de ônibus. 20 mil pessoas conseguiram sair por meio de carros particulares, mas agora a gente tem essa situação que ninguém mais consegue sair via ônibus. Isso segundo, é claro, as autoridades ucranianas que tentam diariamente negociar a saída dos civis de Mariupol. A cidade está sitiada há vários dias e os ucranianos reclamam que não tem mais água, nem comida, nem aquecimento. Eles estão, muitos deles, escondidos em estruturas como essa e não conseguem sair. Ontem a gente teve, então, essa triste notícia de que esse teatro foi bombardeado, Roberta. E na mesma cidade, né, Dela, é bom a gente lembrar, onde a maternidade, que funcionava de hospital infantil, também foi bombardeado. Agora há pouco, o nosso repórter da CNN falava sobre a situação em relação a esse teatro, Dela, dizendo que há informações dando conta de 130 pessoas que teriam conseguido sair desse abrigo em Mariupol, mas a gente aguarda mais informações para saber o estado de saúde dessas pessoas. Dela. Só para complementar, sim, Roberta, perdão, a gente tem informações que chegaram nesse minuto aqui, que é o seguinte: o ex-governador da região de Donetsk, ele deu uma entrevista aqui, dizendo o seguinte, ele descreveu um pouco como está sendo essa operação de resgate nesse teatro. Não tem equipe de resgate trabalhando, são as próprias pessoas que estão movendo os escombros para saírem, Roberta. Ele disse que as equipes de emergência na cidade sequer existem mais. Sim. Dela, obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando e, claro, você volta com a gente assim que tivermos novidades ou informações atualizadas. Claro. Obrigada. Vamos conversar a partir de agora, gente, com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Carlos Lima, que faz a gentileza de nos atender. Oi, professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roberto, é um prazer estar de novo na CNN e poder conversar com vocês. Professor, a gente acompanhou o ataque à maternidade em Mariupol e desde ontem a gente tem falado sobre esse outro ataque a um teatro que abrigava claramente civis. Informações que comprovam esse abrigo com mulheres, com crianças, não só circulam na internet, como havia uma sinalização. Aquela coisa, aqui há crianças, uma sinalização que podia ser visto de longe. Como é que esses ataques e esses crimes de guerra, é até difícil, né, a gente falar de crimes de guerra, é quase que medieval tentar explicar e entender que existem regras, mesmo por trás de conflitos e por trás de uma guerra. Mas como é que esses crimes de guerra estão afetando a imagem do governo Vladimir Putin e quais são os limites da comunidade internacional para atuar em relação a eles? Bem, a questão dos crimes de guerra, nesse momento, está se transformando numa arma poderosa nos discursos dos chefes de Estado, da OTAN e até mesmo do outro lado do conflito, porque, se nós formos lembrar, esse conflito todo iniciou-se com acusações de genocídio que estaria ocorrendo nas regiões separatistas na Ucrânia. Os crimes de guerra, basicamente, são as violações daquelas regras fundamentais que a comunidade internacional, Rússia incluída, China incluída, todos os países basicamente fazem parte das convenções de Genebra, que consideraram que essas regras não podem ser violadas.
há um nível de humanidade dentro da guerra. E esse nível de humanidade deve ser respeitado. Podemos falar que crimes de guerra estão ocorrendo? Claramente, crimes de guerra parecem estar ocorrendo, há indícios, há testemunhos. O grande problema é como identificar a responsabilização. Uma coisa é dizer que um Estado cometeu crime de guerra, outra coisa é descobrir como indivíduos, quais os indivíduos são os responsáveis. Nesse momento, nós temos investigações abertas, nós temos uma investigação no Tribunal Penal Internacional já iniciada, mas também nós temos missões de fact-finding, de apuração dos fatos, para verificar violações de direitos humanos e violações das leis da guerra. O que significa isso? Que um caso está sendo montado para o futuro. Utilizar nesse momento o discurso crimes de guerra, criminoso de guerra, é algo importante para determinar qual é a posição de um país, qual é a pressão que se pode fazer, mas a definição final de quem é ou não um crime de guerra, isso será feito por um órgão específico. Existem diversos órgãos internacionais que poderão fazê-lo. Professora, a Tainá Falcão, minha parceira aqui do Visão, tem perguntas para você também. Oi, Tainá. Professor, boa tarde. Quero continuar extraindo informações de você a respeito desse assunto, porque já são 4 semanas, né, de guerra, de invasão da Ucrânia. Até aqui, pela sua experiência, já dá para dizer se Putin, por exemplo, que está aí, né, no epicentro da decisão de invadir a Ucrânia, muitas pessoas se dirigem a ele quando falam dos crimes de guerra, inclusive o presidente Joe Biden recentemente numa declaração que teve até a reação do Kremlin. É possível já colocá-lo numa situação de que ele está envolvido num crime de guerra e que situações que a gente assistiu até aqui podem também ser apontadas para dar subsídio a essa informação de que ele teria cometido crime de guerra? Outras pessoas também surgirão no meio do caminho, mas nessas 4 semanas dá para fazer uma avaliação prévia? Avaliações prévias no mundo do direito internacional, elas são utilizadas para fins midiáticos, para fins de discurso político, para influenciar as tomadas de decisão durante um conflito. Dizer que alguém é um criminoso de guerra, hoje nós temos uma instituição feita exclusivamente para isso, o Tribunal Penal Internacional, com sede na Haia. Podem ser criados, fala-se muito nesse momento de se criar um tribunal especial para julgar os crimes cometidos na Ucrânia, como aconteceu na antiga ex-Iugoslávia, e lá nós tivemos um chefe de Estado que estava nos bancos dos réus, Slobodan Milosevic, que veio a falecer antes do julgamento, mas que estava no banco dos réus. Dizer que chefe de Estado já é um crime de guerra, nesse momento, juridicamente, retira dele o direito de defesa, que deve ocorrer mesmo no Tribunal Penal Internacional, mesmo em qualquer tipo de tribunal. As atrocidades que estão acontecendo, quais são, você me perguntou, o que daria para caracterizar? O bombardeio de hospitais, o bombardeio de civis, a não distinção entre combatente e não combatente, o cerco de Mariupol, que é a maior tragédia que nós estamos assistindo cotidianamente, desde que eu comecei a acompanhar a guerra, desde o primeiro dia, Mariupol acaba sendo um desses focos de tragédia, deixar as pessoas sem acesso à água, deixar as pessoas sem acesso aos elementos básicos de vida, são todos elementos que estão tipificados nas convenções de Genebra. Outros elementos, por exemplo, atirar em usinas nucleares, causar um sofrimento indevido às populações civis. Tudo isso está ocorrendo. Podemos já atribuir isso a alguém? É uma decisão, do ponto de vista jurídico, por mais que pareça injusto, acaba sendo, nesse momento, precipitado, porque há um processo a ser seguido. Como o de ontem, na Corte Internacional de Justiça. A Rússia teve oportunidade de se defender daquilo que estava sendo acusada pela Ucrânia. Sim. Professor, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho por aí. Muito obrigado, sempre à disposição.
E olha, uma informação que acaba de chegar, a Rússia declarou que sites do governo estão enfrentando ataques cibernéticos sem precedentes. A informação é da agência de notícias russa TASS, que citou declarações do Ministério do Desenvolvimento Digital do país. Entre os alvos estão os sites do Kremlin, a transportadora e a Aeroflot e um banco que tiveram interrupções ou problemas de acesso nas últimas semanas. O Ministério russo afirmou que está trabalhando para tentar se adequar às novas condições em meio ao aumento dos ataques cibernéticos. Então, a Rússia declarando que sites do governo estão sofrendo, neste momento, ataques cibernéticos sem precedentes. A gente segue acompanhando, já voltamos também a falar sobre esse assunto. Agora a gente volta aqui ao Brasil, hora da gente falar sobre eleições 2022. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral da Quest Genial. Tainá Falcão volta aqui comigo para trazer os números atualizados para a gente. Oi, Tainá. Oi, Roberta. Vamos ver o resultado para o primeiro turno da eleição para o governo de São Paulo, na pesquisa estimulada, ou seja, que é quando são apresentadas as opções de candidatos. Ficou assim. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, lidera com 24% das intenções de voto. Márcio França, que é do PSB, surge em seguida com 18%. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que ainda não tem partido, está com 9%. E Guilherme Boulos, do PSOL, com 7%. Renata Abreu, nome que surgiu recentemente com a desistência de Arthur Duval, ela que é do Podemos, e o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, do PSDB, estão cada um com 3%. Vinícius Poit, do Novo, tem 2% e Felício Ramute, do PSD, aparece com 1%. Abraham Weintraub, do PMB, também aparece com 1%. Brancos, nulos ou que não vão votar somam 24%. Indecisos, 9%. A pesquisa Quest Genial também mostra a intenção de voto ao governo de São Paulo para o segundo turno. Vamos ver como é que fica o quadro. Haddad aparece em primeiro lugar nesse cenário, com Rodrigo Garcia no segundo turno. Haddad, o petista, com 41% das intenções de voto e o tucano Rodrigo Garcia com 25% das intenções de voto. Brancos, nulos ou aqueles que não vão votar somam 28%. Os indecisos são 6%. Numa disputa entre Fernando Haddad e o ministro Tarcísio de Freitas, o quadro fica assim como vocês estão acompanhando comigo. O petista fica com 42% das intenções de voto e o ministro da Infraestrutura com 27%. Brancos, nulos ou não vão votar são 25%. 6% estão indecisos. Contra Márcio França, Fernando Haddad aparece com 38% contra 33% do ex-governador. Brancos, nulos ou aqueles que não vão votar somam 23%. Os indecisos, 5%. Já no segundo turno, entre Márcio França e Rodrigo Garcia, França aparece na frente com 44% contra 15% de Rodrigo Garcia. Brancos, nulos ou aqueles que não vão votar são 32%, já os indecisos, neste cenário, 9%. Na disputa entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, o ministro da Infraestrutura aparece na frente com 29%. O tucano com 18%. Brancos, nulos ou não vão votar são 43%. Os indecisos, 10%. Agora, a gente registra aqui que essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral, deixamos claro para vocês, protocolada sob o número SP-03634/2022 e foram ouvidas nela 1.640 pessoas nos dias 11 e 14 de março. O nível de confiança da pesquisa que você acompanhou aqui com a gente é de 95%, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Roberta. Vamos seguir falando sobre essa pesquisa, Tainá. Vamos analisar o resultado da pesquisa sobre o cenário em São Paulo com o nosso analista em Brasília, Gustavo Uribe, que está de volta aqui no Visão.
Uribe, a gente viu os números, né? Temos Fernando Haddad e Márcio França liderando, por enquanto, a disputa nas pesquisas pelo governo de São Paulo. O PT na liderança num cenário que foi do PSDB por muitos anos, ainda está sendo, né? São 27 anos de PSDB. O que é que está acontecendo com o PSDB na pesquisa para esse cenário das eleições de outubro, hein? Roberto, ainda é muito cedo. Inclusive, o São Paulo é chamada de Tucanistão. São 27 anos da gestão do PSDB. O que a gente observa é que Rodrigo Garcia tem como padrinho João Dória. E 70% da população nessa pesquisa disse que não votaria em João Dória para a reeleição. Mas há um dado que é positivo para Rodrigo Garcia, candidato, vice-governador e candidato de João Dória. É que 73% da população diz que não se importa se João Dória apoiá-lo ou não. Ou seja, não gera rejeição ao nome dele e que 45% da população quer votar em um candidato que não tenha nem o apoio de Lula, como é Fernando Haddad, e nem o apoio de Bolsonaro, como é Tarcísio Freitas. A gente não pode ignorar que a campanha ao governo de São Paulo, a máquina pública tem um poder muito grande, influencia muito no voto, mesmo quando você tem um padrinho que não seja tão popular, como é o caso de João Dória. A perspectiva dos dois lados, tanto da direita como da esquerda, é que Rodrigo Garcia deve crescer um pouco assumindo o governo de São Paulo, já que João Dória deve deixar o cargo agora, no final deste mês, para a campanha presidencial. E até lá tem bastante chão, tem obra para entregar, programa para anunciar. O que pode acontecer, isso é a previsão inclusive da direita e do próprio Palácio do Planalto, é de que parte dos votos hoje com Tarcísio, que estão na direita, podem migrar para Rodrigo Garcia. Você tem um grande número também, um grande percentual da população que ainda não sabem quem vai votar, chega a quase 20%, 24%. Então, a população ainda não se decidiu muito como votar. Já na esquerda, você tem Fernando Haddad e Márcio França, que devem ser candidatos, já que acabou morrendo na praia a questão da federação do PT e do PSB. Só que a gente observa na pesquisa que Márcio França tem um índice de conhecimento menor e um índice de rejeição também menor a Fernando Haddad, ou seja, ele teria um potencial maior de crescimento. Então resta a gente ver agora se Rodrigo Garcia realmente irá se beneficiar por ter o controle da máquina e se Márcio França, com um índice de conhecimento menor e de rejeição menor, conseguirá superar Fernando Haddad em São Paulo. Até porque tem tempo ainda, né, Uribe? Ainda mais para essas definições estaduais. É, porque justamente, Roberta, o eleitor, ele costuma escolher primeiro o candidato a presidente. O candidato a governo fica para depois. Então nós temos ainda muito chão pela frente. Temos sim. Uribe, obrigada. Voltamos a conversar já já. Vamos direto até Berlim, porque a ministra das Relações Exteriores alemã recebe agora o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e fala agora. Vamos acompanhar. A guerra do presidente Putin na Ucrânia está matando civis inocentes e causando destruição massiva todos os dias, forçando milhões a fugir do seu país e ameaçando a ordem nacional de forma decisiva. Nós continuamos fornecendo apoio forte aos corajosos ucranianos e às Forças Armadas, e a Alemanha tem um papel fundamental com suprimentos militares e além de ajuda humanitária e financeira. Os aliados impuseram custos sem precedentes aos russos e as sanções estão ferindo a habilidade de Putin de manter a guerra. Os esforços da Alemanha acontecem num momento crítico e estamos rapidamente também reforçando a força de dissuasão da OTAN, e a Alemanha levou mais tropas à Lituânia e caças à Romênia. Também estamos trabalhando juntos para assegurar que esse conflito não ultrapasse as fronteiras da Ucrânia. Isso será ainda mais devastador e perigoso. Estamos encarando uma nova realidade, então também precisamos
E como podemos tratar dessa nova situação na OTAN, reforçando as nossas defesas com o aumento do investimento na defesa. A Alemanha está liderando pelo exemplo, incluindo o envio de caças aeronaves de última geração. A Alemanha também tentou soluções diplomáticas durante a crise na Ucrânia, incluindo os contatos com o Kremlin. Nosso apoio à Ucrânia e os próximos passos para fortalecer a força de dissuasão e defesa da OTAN. A União Europeia permanece unida para proteger nossos valores e nosso povo. Então, agora nós queremos continuar trabalhando com vocês por causa de sua liderança, sua mensagem e seu desejo de continuarmos juntos diante dessa nova realidade. Isso é algo que é muito importante para toda a aliança. Muito obrigado. Está aí, portanto, a fala do secretário-geral da OTAN em Berlim. A gente acompanhou ao vivo com tradução simultânea, dizendo que a OTAN continua oferecendo apoio forte à Ucrânia, também ressaltando o papel da Alemanha nessa ajuda, já que fala ali ao lado da ministra da Alemanha, e dizendo que os aliados da OTAN impuseram custos sem precedentes à Rússia, se referindo às sanções que foram aplicadas até agora. Também ressaltou os esforços da Alemanha acontecendo em um momento crítico também sobre essas sanções. A gente vai seguir acompanhando esse encontro em Berlim, já traremos mais informações e trechos das falas que forem mais importantes e relevantes também. O presidente Joe Biden vai falar com o presidente chinês Xi Jinping amanhã. Um dos temas da conversa, claro, será a guerra na Ucrânia. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Mariana, pelas informações que a gente tem até agora, o que dá para a gente esperar dessa conversa? Até porque a China tem um papel estratégico nesse conflito como aliada da Rússia e até agora tem aí escolhido um posicionamento neutro. Roberta, é uma conversa que acontece no momento em que a comunidade internacional cobra que a China deixe esse posicionamento neutro e condene a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a dizer que a posição da China, essa posição mais neutra de não condenar a invasão da Ucrânia, é uma posição inconsistente com o status da China como país membro do Conselho de Segurança da ONU. Uma fala que o Ministério de Relações Exteriores da China rejeitou. Essa conversa entre o Biden e o Xi Jinping de amanhã também acontece em meio às alegações dos Estados Unidos de que a Rússia estaria pedindo ajuda militar à China. Alegações que tanto os russos quanto os chineses negam. Os chineses já disseram que isso não passa de desinformação dos Estados Unidos e o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia tem a capacidade militar para atingir os objetivos da operação na Ucrânia sem precisar da ajuda de terceiros, sem precisar da ajuda externa. Nessa semana também, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, se encontrou com o principal diplomata chinês em Roma, justamente para avisar a China de que se os chineses oferecerem ajuda à Rússia, então eles sofrerão consequências, sofrerão penalidades econômicas. Roberto, os Estados Unidos não querem que nenhum país ajude a Rússia, seja de forma militar ou até de forma comercial, suprindo as necessidades de exportação e importação por parte das necessidades da Rússia, algo que prejudicaria os efeitos das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pelos aliados. E a China, no começo da crise do leste europeu, ela se posicionou como aliada da Rússia, chegou a dizer que as preocupações do Putin com relação à segurança eram legítimas, deveriam ser levadas a sério. E há anos que o Putin vem estreitando os laços comerciais com a China justamente para ter essa nova parceria comercial, para não depender tanto dos Estados Unidos,
para já se proteger contra possíveis sanções. E agora, depois da invasão da Ucrânia, a China passou a adotar essa posição mais neutra, tentando se apresentar como um país mediador que promove diálogos e agora sofre essa pressão da comunidade internacional para abandonar essa posição, para condenar a invasão da Ucrânia, algo que os Estados Unidos aqui pedem muito e que deve ser o tema de conversa amanhã entre Joe Biden e o Xi Jinping. Então é uma conversa com certeza para a gente ficar de olho, Roberta. Certo, Mariana. Vamos com certeza ficar de olho nessa conversa entre o presidente americano, Joe Biden, e o presidente chinês, no momento em que o país asiático sofre cada vez mais pressão para abandonar essa postura neutra em relação aos conflitos e à guerra na Ucrânia. Tainá Falcão volta aqui comigo para falar de novo sobre o posicionamento da Rússia, porque o governo russo afirmou hoje que muitas pessoas do país estariam se comportando como traidores, nas palavras deles, durante a guerra na Ucrânia, Tainá. Foi isso mesmo, Roberta. O próprio presidente Vladimir Putin já disse que os apoiadores do Ocidente são, abre aspas, escória russa, fecha aspas. E o Kremlin também afirmou que o país passa por uma autolimpeza, palavra usada por eles. Desde o início da guerra, muitos russos abandonaram empregos e até mesmo saíram do país. Para o governo, isso serve para distinguir quem são aqueles que apoiam os verdadeiros patriotas, que eles consideram patriotas, e aqueles que são os traidores. Ainda hoje, Putin convocou uma reunião para discutir a situação na Crimeia. Ele disse que as sanções do Ocidente já afetaram a economia, mas também, segundo Putin, abriram novas possibilidades. Roberta. Vamos atualizar agora a situação do avanço das tropas russas sobre cidades da Ucrânia. A nossa editora de internacional, Dela Cardoso, está de volta para atualizar esses avanços dela. Olá, Roberta. Pois é, vamos mostrar de novo aquele nosso mapa para ver onde tiveram ataques. Hoje também para atualizar um pouquinho mais a situação de Mariupol. Pois bem, gente, hoje tivemos um grande ataque na cidade de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Lá tem sido um alvo de combates fortíssimos desde o início da guerra e hoje não foi diferente. A gente teve mais combates em Kharkiv, pelo menos 21 pessoas foram mortas e entre essas pessoas que foram mortas, muitas estavam aqui em Kharkiv. Ela fica aqui nessa região onde já tem uma porção relevante de território já tomada pelos russos, mas a própria cidade de Kharkiv ela ainda consegue resistir, Roberta. E lá em Kharkiv foi destruído um clube de arte e parte das vítimas estava por lá, uma situação bem complicada. Falei que iria atualizar um pouquinho mais a situação da cidade de Mariupol. Por lá já chega a 30 mil o número de civis que conseguiram deixar a cidade que está sitiada. A maioria dessas pessoas consegue vir para cá, Zaporizhzhia, que é uma cidade que está aquela maior usina nuclear da Europa, que também está sob comando russo. Muita gente tem vindo para cá. O problema é que essa cidade foi atacada ontem, então a gente acompanha com bastante atenção. E a capital Kiev, a gente teve hoje em Kiev um míssil que foi interceptado por tropas ucranianas, mas destroços desse míssil acabaram caindo e matando uma pessoa. Do ponto de vista do avanço das tropas russas aqui no território ucraniano, segue mais ou menos parecido que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Inclusive, autoridades de defesa britânicas dizem que os russos estão até um pouco parados no avanço aqui. O que eles têm feito, o que eles têm se preparado para fazer é chegar aqui, atacar Odessa, uma importante cidade portuária, por lá 2 portos importantíssimos, e eles têm posicionado aqui navios para se preparar para uma grande ofensiva lá em Odessa. E a gente vai ficar prestando muita atenção no que vai acontecer por aqui, Roberta. Vamos seguir acompanhando dela e a gente volta a conversar daqui a pouco. Obrigada, bom trabalho para você. Boa tarde. Gente, agora vamos mostrar um relato muito triste mesmo, assim, dói no fundo do peito. É o relato de um pai ucraniano que perdeu os 2 filhos e a mulher em um ataque russo nos arredores de Kiev. Ele conversou com a âncora Erin Burnet, da CNN Internacional, que não conseguiu segurar a emoção durante essa entrevista.
Vamos acompanhar um trecho. Como pai, acho que qualquer pessoa no mundo pode imaginar essa perda de perder, como é perder os filhos. Você pode falar pra gente algo? Я это называю войной в онлайне. I call this the war online. É uma guerra We used to be in our online. We used to use Google E geolocation. a nossa família, a gente usava a geolocalização do Google. E nós acompanhávamos a localização um do outro. E eu estava vendo a localização da minha esposa. Naquela manhã, eu notei que tinha uma geolocalização diferente entre Irpin e Kiev. E 20 minutos depois, o telefone dela estava numa nova localização, que era um hospital em Kiev. E eu comecei a suspeitar que algo estava errado. Pedi que alguns amigos fossem ao hospital e descobrissem se havia más notícias. E no Twitter apareceu uma notícia que havia acontecido um bombardeio fatal e que uma família havia morrido. 2 crianças, o pai e a mãe. E eu vi uma foto no Twitter. E eu reconheci os meus filhos, as coisas deles, as roupas deles. E eu liguei para os meus amigos para falar: meus filhos morreram. Os corpos estão no meio da rua. Aí eu pedi ajuda para encontrar minha esposa. Bom, se alguém assistiu e puder aprender o que aconteceu, quem eles eram, o que vocês queriam que o mundo soubesse sobre eles? Это были обычные веселые дети. Никита, старший сын, 18 лет. They were normal. Meus filhos eram crianças normais. My son was older. O meu filho era mais velho, já tinha 18 anos, estava no 2º ano da faculdade. Ele queria trabalhar com TI, estava estudando programação. E a minha filha tinha 9 anos de idade. Ela gostava muito de dançar, de pintar, ela estudava inglês. Eram crianças normais e alegres. E aqui onde eu estou, estamos em 4 famílias que viemos da região de Donbass. E essa casa onde eu estou era para onde a minha esposa teria sido evacuada. Nós não vamos sair de Kiev, vamos ficar aqui até o final. Relato que a gente não tem nem palavras, né, que mostram os efeitos dessa guerra na vida das pessoas. Daqui a pouco o Visão está de volta. A gente vai falar sobre o secretário de Estado americano Antony Blinken, que atualiza o posicionamento dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Visão CNN. Voltamos já já. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O UNICEF já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para a emergência. Sendo um doador UNICEF, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 ou acesse doeucrania.unicef.org.br.
Até onde você iria para expandir a sua marca? The brand snapping is something that's happened to many companies, even those that have been incredibly successful in their core brand. Para essa empresa, o mundo já não é suficiente. Here, it's about family, it's about bringing people together and actually coming together to make this great thing happen, but as a group. Os segredos das marcas. Expansão, neste domingo, 10h30 da noite. Já imaginou se o mundo fosse só de papel? E só de vidro? Ou só de metal? Estranho, né? Tudo à nossa volta é feito de diversos materiais, porque cada um deles tem uma função. Com o plástico também é assim, lembrando do uso consciente e descarte correto, que são partes fundamentais desse processo circular. O mundo não pode ser feito de uma coisa só, ele precisa de tudo e de todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Now it's time to change the world together. Yes, we have to do it, make it better. Come together, let's go. A gente pegou Covid junto, né? Então foram dias muito difíceis, né? Foram 14 dias de UTI. Quando você tá tão vulnerável, com tanto medo, a última coisa que você quer é sentir que você é só mais um. Definitivamente não era um número, sabe? Era a Camila, o Vitor, né? Sim. O carinho, o cuidado da Care Plus sempre foi esse. Daniela Lima, no jornal mais quente das tardes da TV brasileira. A política com apuração, bastidor, análise e tudo mais o que importa no Brasil e no mundo. CNN 360. Notícia na veia. Daqui a pouco. CNN 360. Apoio Santander. Divide o seu Pix em até 24 vezes. Estamos de volta com Visão CNN desta quinta-feira. Vamos voltar a falar sobre as notícias aqui do Brasil. Estou com a nossa analista Priscila Yazbek aqui no estúdio para a gente falar sobre economia de novo, porque, Pri, o Ministério da Economia reduziu a projeção de crescimento do PIB para este ano e o mercado ainda prevê números diferentes daqueles números do governo. Explica para a gente que diferença é essa e o que ela significa, Pri. Então o governo divulgou hoje o boletim macrofiscal, né, que traz projeções para a economia, inclusive projeções que são usadas para definir questões importantes da economia, como orçamento. E aí a projeção para o PIB foi ajustada de 2,1% para 1,5%. A projeção da inflação, que estava em 4,7%, foi ajustada para mais de 6,5%. A gente vai mostrar uma tela comparando, então, aqui a projeção do governo e a projeção do mercado. Então, o governo tem uma previsão mais otimista para o PIB, ainda espera um aumento da economia de 1,5% esse ano. Já o mercado, segundo o último boletim Focus do Banco Central, espera um crescimento de 0,5%. E a inflação já está mais parecida. E por que essas projeções estão mudando tanto? O que está pesando aqui? A gente falou mais cedo e não tem muito segredo, é a questão do alimento e dos combustíveis. No ano passado, a inflação, mais de metade dela aqui no Brasil, foi composta só pelo aumento de alimentos e de combustível. E aí queria trazer uma informação também, fazer um paralelo. A gente está vendo o petróleo disparar hoje, está subindo mais de 8%, está passando dos $106. Então tudo isso vai afetando essa projeção de inflação, com economistas inclusive comparando o momento atual com o choque do petróleo de 1970. Então é um cenário, Roberta, assim como a gente vai escutando as notícias sobre a Rússia e a gente nunca sabe o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, se vai ter um desfecho, se não vai, em quanto tempo a gente pode ter um desfecho, a mesma coisa está acontecendo com a economia. Então o recado que muitos especialistas e economistas estão dando é que é um momento em que as previsões não se concretizam, vão mudando muito rápido, então é importante que as pessoas se preparem para esse momento, né? É um momento muito turbulento, de preços
muito altos, o melhor é segurar um pouco o bolso agora, porque as projeções estão mostrando aqui uma inflação muito elevada, com um PIB ali indo para perto de 0,5%, ou seja, um cenário aí que pode levar para um contexto de estagflação. Sim, você falou do valor do barril de petróleo, Pri, que está oscilando muito, né? Como é que tá agora? Tá, agora, vamos atualizar aqui em tempo real, que eu tô aberto. Agora tá em $106,32, uma alta de mais de quase 8,5%. Tá certo. Obrigada, Pri, pelas suas informações. Vamos falar sobre eleições. O PSDB articula para que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, permaneça no partido, e isso acontece ao mesmo tempo em que Leite esteve no ato de filiação da secretária estadual de Relações Federativas e ex-senadora Ana Amélia Lemos, do PSD. Gustavo Uribe, vem para cá para a gente falar sobre o Leite, porque isso é um indicativo de fato de que o governador tucano já tomou uma decisão de sair do PSDB, de migrar de fato de partido? A esperança é a última que morre, viu, Roberta? Havia sim um sinal. Hoje, você conversando com alguns aliados de Leite, eles dizem que ele está mais ou menos 90% já fechado para migrar para o PSD. Este anúncio será feito na semana que vem. O problema é que Tasso Gereissati, tucano histórico, ainda quer Leite no PSDB. Ele, inclusive, está articulando uma carta pública assinada por fundadores do PSDB para que seja divulgada, pedindo para que Leite fique no partido. Leite já deu o recado. Ele só ficará no PSDB se o partido aceitar abrir mão da candidatura de João Dória e esperar para ver qual candidato tem mais potencial de crescimento nas pesquisas eleitorais e, portanto, será o candidato do partido. Então, Leite agora está mais casado com o PSD. Inclusive, ele foi ontem no ato de filiação de Ana Amélia, ex-senadora e secretária estadual, e apareceu ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Gilberto Kassab disse, inclusive, no evento, que já tem o seu candidato para o segundo turno, que seria Leite, filiado ao PSD. Semana que vem, Leite se reúne com alguns tucanos para bater o martelo após a divulgação dessa carta pública. Apesar de ele já estar mais ou menos definido para se filiar ao PSD, isso não significa, Marcela, que automaticamente ele será candidato à presidência da República. Isso porque é um chamamento no Rio Grande do Sul, de aliados de Eduardo Leite, que seria melhor neste momento, em uma campanha polarizada entre Bolsonaro e Lula, que ele tentasse a reeleição por lá, ficasse então no palanque até 2026 e aí se lançasse candidato à presidência da República no PSD, que é um partido que pode ter maior capilaridade nacional do que o PSDB depois das eleições deste ano. Então agora ele espera esta nota oficial, esta nota que tem sido articulada por tucanos históricos para anunciar a sua decisão. Ele tem sido muito pressionado lá no Rio Grande do Sul para tentar a reeleição. Ele fez uma promessa de que não tentaria a reeleição, mas é que o cenário está bastante favorável a Leite, ou seja, há um cenário muito mais favorável para ele ganhar uma disputa à reeleição do que uma disputa presidencial. Pois é, Uribe, a gente também segue na expectativa para o anúncio da filiação oficial de Geraldo Alckmin ao PSDB, para a composição da chapa e ser vice do candidato e ex-presidente Lula, né? Isso mesmo. Caio Junqueira, nosso analista, antecipou ontem que a expectativa, já foi informado ao PT, de que o evento de filiação ocorra no dia 23, na semana que vem, com a presença de Lula aqui em Brasília. A questão é que Geraldo Alckmin ainda tem discutido alguns pontos finais, sobretudo o palanque ao governo de São Paulo. Se será Márcio França, se no caso Fernando Haddad pode abrir mão da candidatura. Esse anúncio está sendo esperado para hoje, o anúncio do dia 23, então, para o evento de filiação. Aqui em Brasília, então, no meio da semana. E aí no dia 26, a expectativa do evento de lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro pelo PL, também em Brasília, no sábado. Então a expectativa é de que logo mais, pelas redes sociais ou pela direção nacional do PSB, saia então a confirmação da data do dia 23, então, de março, evento de filiação de Geraldo Alckmin ao PSB para ser candidato a vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo, Uribe, obrigada. Aliás, Uribe, fica aqui um pouquinho comigo. Você sabe o que é isso aqui?
Esse microfone lindo. É um troféu, eu queria ter ganho. É um troféu. Você achou que era um microfone novo para conversar com você, te entrevistar, Seria né? muito chique, mas foi concorridíssimo esse prêmio. É um troféu lindo, maravilhoso. A gente está recebendo essa visita especial, mais do que especial, aqui no nosso estúdio do Visão CNN, com vista para a Avenida Paulista. Ele veio passear por aqui. Troféu, símbolo do Prêmio Notáveis da CNN. Essa é a segunda edição, é a segunda vez que a gente realiza essa premiação super importante, que tem o objetivo de destacar pessoas, empresas, instituições, valorizar pessoas que tiveram iniciativas diferenciadas pensando no bem-estar da população, pensando no bem-estar do outro. É uma honra ter esse troféu aqui na bancada com a gente. É para essa câmera que eu aponto, para dar para ver mais detalhes do troféu? Ah, agora sim, dá para você ver mais de pertinho, então, esse troféu do Prêmio Notáveis, tá? Até o fim da semana ele vai rodar por aí, vai passar pelas bancadas de todos os jornais da CNN, desde o Novo Dia até o Jornal da CNN. E você, em casa, pode conferir os vencedores do Prêmio Notáveis 2022 no próximo domingo, às 9 horas da noite. Tá aí, então, nosso troféu do Prêmio Notáveis, esse microfone lindo, bonito, com detalhe em vermelho também. Em Brasília, o presidente Bolsonaro fez uma reunião ministerial para discutir as substituições que devem acontecer até o início do mês de abril. Pelo menos 8 ministros devem deixar os cargos para disputar as eleições em outubro e o Cássio Zeyman está chegando, acompanha esse assunto e tem mais informações para a gente ao vivo de Brasília. Oi, Cássio, boa tarde para você. Oi, Roberta, boa tarde para você, todo mundo que acompanha o Visão CNN nessa quinta-feira. Olha, Roberta, foi uma reunião bastante longa ali, durou cerca de 4 horas, começou por volta das 8h20 da manhã, com o hasteamento da bandeira lá no Palácio da Alvorada e terminou ali por volta do 12h30. Então, nesse encontro, o presidente Jair Bolsonaro discutiu ali com todos os seus ministros como será feita, então, a transição, essa troca, até mesmo a saída de alguns desses ministros que vão concorrer a alguns cargos políticos na eleição deste ano. E há duas possibilidades na mesa do presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas é fazer toda essa saída, essa troca de forma gradual, de pouquinho em pouquinho, até para não gerar um impacto, podemos dizer assim, muito grande e nem mesmo negativo. E a segunda possibilidade é que todos, então, saiam de um ato único, né? Saiam todos de uma única vez com a publicação da exoneração dos cargos no Diário Oficial da União. Além disso, o presidente também quis discutir a questão dos substitutos, porque o plano A de Bolsonaro é sim encontrar uma solução caseira e entregar, então, né, os ministérios aos secretários executivos das suas respectivas pastas, até mesmo, Roberta, para conseguir afastar um pouco o interesse dos partidos do Centrão, principalmente ali o PL, o PP, que tem muito interesse, então, ali com os olhos bem abertos nessas cadeiras que ficarão vagas. Então, nessa última semana, o presidente fez uma espécie de raio-x, fez um panorama, um painel aí de todas essas modificações dessa mini-reforma ministerial. Então, de 8 a 10 ministros devem deixar os cargos para concorrer a vagas tanto no Legislativo quanto também no Executivo. Então, são pelo menos 5 ministros que devem concorrer à vaga no Senado. São eles, então, o ministro Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, Flávia Arruda aqui no Distrito Federal, também Gilson Machado em Pernambuco, Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul, e também eu colocaria um pontinho ali de interrogação, um asterisco no nome da ministra da Mulher e também a Damares Alves, porque ainda não está definido, ainda não bateu o martelo se de fato ela vai concorrer a uma cadeira do Senado lá pelo Amapá. Em questão também do governo, quem vai concorrer ao governo seria Tarcísio Freitas para o governador de São Paulo, Onyx Lorenzoni para concorrer então ao Palácio Piratini lá no Rio Grande do Sul, e também João Roma, que vai concorrer ao estado da Bahia. Para então a Câmara, os deputados, o ministro Marcos Pontes seria então o deputado federal do estado de São Paulo. A grande expectativa também, só para a gente encerrar aqui, é em relação a onde vai estar então o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que ele foi um dos cotados para formar a chapa com o presidente Jair Bolsonaro. O seu vice dele ainda também não está decretado de forma oficial, mas tudo se encaminha para que Braga Neto seja o vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, afastando uma sondagem que aconteceu também com o ministro, o general Augusto Heleno, que é o chefe da GSI. Então essas foram as movimentações desse xadrez político, lembrando que eles têm até o dia 2 de abril, 6 meses antes das eleições, para fazer essas trocas. Volto com vocês.
Tá certo, Cássius. Obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando, claro, todas essas movimentações. E a gente segue em Brasília com a Basília Rodrigues, que vem chegando com a gente aqui no Visão hoje. Gustavo Uribe, que já estava por aqui. Participou até da interação com o nosso troféu do Notáveis. Quase que você caiu, hein? Demorou uns segundinhos para me responder o que era. Foi um delay. Mas foi bem. Aqui. Tá atento à programação. O pessoal gostou, viu? Parabéns. Basília, boa tarde para você. Vamos voltar a falar sobre essas movimentações eleitorais. Qual que vai ser o papel desses ministros fora do governo justamente em ano eleitoral, hein? Olha, esses ministros vão levar as propostas, os projetos que deram certo no governo federal para os seus redutos eleitorais. Eles vão ter um papel muito estratégico para o governo nessa caminhada para as eleições agora, em outubro deste ano, em que o presidente Jair Bolsonaro deve se lançar à sua candidatura de reeleição e os ministros vão namorar aí com a possibilidade de serem eleitos senadores, eleitos deputados e, preferencialmente, governadores de alguns estados. Eu vou destacar aqui, a gente já tem falado bastante ao longo da programação, mas o governo está de olho em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, na tentativa de virar aí essas cadeiras, os postulantes destas unidades da federação, que hoje são comandadas por pessoas que são declaradamente rivais de Bolsonaro, exemplo de João Dória no governo de São Paulo, ou que estão bem distantes das linhas bolsonaristas, que em alguns momentos fazem críticas, a exemplo de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Ali os nomes são Tarcísio Gomes, ministro de Infraestrutura para São Paulo, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho para o Rio Grande do Sul, João Roma, ministro da Cidadania para a Bahia. O outro destaque que a gente tem são os ministros que devem correr atrás de uma cadeira no Senado Federal. E é um monte deles, desses 10, cerca de 10 que devem se lançar, que estão de olho nessa função de senador para, numa eventual eleição, servirem de base num eventual segundo mandato do governo de Jair Bolsonaro. E quando a gente pensa, o que eles vão fazer fora do governo? Vão continuar falando do governo, vão continuar falando de Bolsonaro, do bolsonarismo, quais são as principais bandeiras, a fim de que todo mundo, consiga chegar lá na eleição, serem escolhidos nas urnas no fim deste ano. Outro destaque que a gente tem é que os ministros que estão saindo vão tentar fechar essa fase ministerial com grandes anúncios, grandes projetos, eu ressalto o caso do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Hoje, no Palácio do Planalto, vai ter aí o lançamento de um pacote voltado para emprego, renda, tem antecipação do 13º, liberação de FGTS e também um programa de microcrédito que há pouco a gente apurou junto a fontes do governo, a informação de que servirá para atender pessoas vulneráveis, algumas chamadas invisíveis, essa nomenclatura aí que ganhou muita notoriedade em tempo de pandemia, aquelas pessoas que são de baixa renda, mas não necessariamente são alcançadas por algum programa do governo. É um programa de microcrédito, então é isso mesmo, vai acabar influenciando no endividamento destas pessoas. São pequenos empréstimos que vão ser beneficiados, vão ser levados a, inicialmente, 30 milhões de pessoas. Um programa encabeçado pela Caixa Econômica Federal, mas também com recursos externos de outras instituições financeiras. Recentemente, o presidente do banco, da Caixa, Pedro Guimarães, esteve em Bangladesh e também no Quênia, que são países onde já há programas de microcrédito, eles são precursores desse tipo de política, para trocar experiências, se inspirar no que ocorre nestes países e trazer aqui para o Brasil. Vamos ver como isso vai ser incorporado na realidade brasileira. Sim, Uribe quer completar? Não, realmente, agora você tem um momento de limpar as gavetas, E serão 8 já definidos que sairão. Aí você tem Tereza Cristina da Agricultura, você tem Walter Braga Neto, por exemplo, da Defesa, e o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião ministerial hoje justamente para traçar esses detalhes, se saem a conta-gotas ou saem no dia 30. Inclusive, recentemente eu estive no gabinete da ministra Tereza Cristina da Agricultura e ela tem uma espécie de calendário na mesa marcadinho o dia 30. É o dia da saída para
para ela é um alívio. Com essa crise dos fertilizantes, vai deixar o abacaxi para descascar com Marcos Montes, que é o nome cotado para substituí-la, que hoje é o secretário executivo no Ministério da Agricultura. O presidente Jair Bolsonaro deu um recado, ele quer soluções internas. Por quê? Para arrefecer um pouco o apetite dos partidos do Centrão. PP e PL estão bastante interessados em algumas pastas. Pasta de Rogério Marinho, por exemplo, desenvolvimento regional, que tem muito dinheiro e muita obra para entregar em ano eleitoral. Então o presidente Jair Bolsonaro tem indicado, na maioria dos cargos, soluções internas. Secretaria de Governo de Flávia Arruda, o nome que é provável é Célio Faria, que é o chefe de gabinete da ministra, um nome de confiança do presidente. Outro nome que deve assumir é, no Ministério do Turismo de Gilson Machado, o presidente da Embratur, que é um nome também muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. O restante são secretários executivos. Há uma dúvida, 3 na verdade. A primeira delas, se Damares Alves, ministra das Mulheres, será candidata ou não. Ela tinha pensado em sair pela uma candidatura ao Senado pelo Amapá. E aí havia uma provocação com o Davi Alcolumbre, que vai disputar a reeleição. Mas ela falou ontem para alguns assessores que não quer chegar como uma paraquedista, ou seja, sem conhecer o Estado para se lançar essa campanha. Um outro nome é Augusto Heleno, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A Basília Rodrigues trouxe a informação que ele era tido como uma espécie de coringa, caso Walter Braga Neto não seja o candidato a vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele tem dado indicações que não deve sair do cargo. E aí também tem o Ministério do Trabalho de Onyx Lorenzoni. A dúvida é se manterá um secretário executivo ou se ele será novamente fundido ao Ministério da Economia. Ele fazia parte da superestrutura de Paulo Guedes, ministro da Economia, esse superministério que já foi apelidado de um mastodonte branco, porque é enorme, uma super pasta. Ele tinha sido separado para dar espaço ao Onyx Lorenzoni, que saía da Secretaria-Geral. Agora o presidente Jair Bolsonaro tem até o final do mês para decidir se ele continua existindo ou se você tem um novo enxugamento na estrutura ministerial e em vez de 23 ministérios, voltemos a ter 22. Tá certo. Uribe, Basília, obrigada por todas essas informações. Bom trabalho para vocês por aí. Agora a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia, isso porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente Vladimir Putin de ditador, assassino, bandido completo que está travando uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia. Essa declaração forte foi dada no Capitólio durante um almoço em celebração do Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. O presidente americano, Joe Biden, disse ainda que a relação entre a Irlanda e os Estados Unidos estava assumindo um fórum ainda mais intenso e cooperativo do que nunca, por causa da neutralidade da Irlanda. Portanto, temos essa fala do presidente americano Joe Biden, que foi dada agora há pouco, portanto, nesse almoço. Já já a gente fala mais sobre o assunto e também sobre as possíveis repercussões. E olha, uma falha técnica suspendeu o serviço de trens em diversos lugares da Polônia. Com isso, acabou ficando interrompido um importante meio de transporte para os refugiados da guerra da Ucrânia. A Tainá Falcão está acompanhando e tem mais informações. Tainá? O ministro dos Transportes polonês informou que houve uma interrupção do sistema de controle de tráfego, o que acabou afetando vários países. Segundo o Ministério de Infraestrutura do país, essa mesma falha teria ocorrido nos sistemas de controle de tráfego, que são produzidos por uma unidade da fabricante francesa de trens, a Alstom, na Índia, Singapura e possivelmente no Paquistão. A interrupção do controle de tráfego foi quase nacional, afetando 820 quilômetros da linha ferroviária do país. Com passagens de trem gratuitas para refugiados, a rede se tornou um meio de transporte fundamental para aqueles que deixam a Ucrânia em direção a países vizinhos. De acordo com a ONU, cerca de 1,5 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia para a Polônia depois do início da guerra. Roberta? Aliás, continuamos daqui, Roberta. Vou seguir, tá? Atualizamos agora a situação dos refugiados na guerra da Ucrânia. Segundo os dados da ONU, mais de 3 milhões e 100 mil pessoas já deixaram o país desde o início da invasão russa.
A Romênia, um dos países que mais receberam refugiados, registrou a entrada de quase 500 mil de pessoas. Em um dos pontos da fronteira entre os dois países, voluntários têm se revezado para entregar comida e água quente. Na Espanha, um grupo de motoristas de táxi buscou 133 ucranianos que estavam na Polônia. Eles vão ficar numa igreja na cidade de Madrid, que vai servir como abrigo temporário. A Espanha já recebeu 4.500 pessoas vindas da Ucrânia. A Alemanha também registra a entrada de refugiados desde o início do conflito. Segundo a polícia alemã, quase 190 mil pessoas já chegaram ao país. Polônia, Moldova, Hungria, Eslováquia e até mesmo a Rússia também estão entre os países que mais receberam refugiados até agora. Roberta. E essas imagens dos refugiados são muito impressionantes, né? Muitas pessoas mais velhas também deixando o país, deixando as suas casas e passando por toda essa situação. Bom, agora a gente vai fazer uma entrevista especial aqui no Visão CNN. A gente conversa a partir de agora com um brasileiro que mora na Bélgica, mas é casado com uma mulher ucraniana e viveu uma história muito difícil para conseguir retirar em segurança a família da esposa dele da Ucrânia. Ele percorreu quase 1.700 quilômetros para resgatar esses familiares depois do início da guerra, dos conflitos. Está com a gente ao vivo, então, o Daniel Duarte. Ele é engenheiro elétrico brasileiro e vai compartilhar essa experiência com a gente, essa história que teve um final feliz e que bom, e todas as dificuldades, né, de quem resolveu ajudar ucranianos que precisavam deixar o país e não conseguiam. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Obrigada por conversar comigo aqui no Visão. Conta pra gente como é que foi essa jornada para tirar a sua sobrinha a sua cunhada e mais 3 sobrinhos da Ucrânia, é isso? Exato. Então, eu me casei em 2014 na Ucrânia, né? Eu tenho uma relação de amor ao país. Fui muitas vezes e conheço muitas regiões da Ucrânia. E a família da minha esposa é de lá, minha esposa é de Kryvyi, que fica a 400 quilômetros ao sul de Kiev. Nós moramos aqui na Bélgica desde que nos casamos. Ocorreu a guerra na Itália, estava numa viagem de trabalho na Itália. Na quinta-feira mesmo estava preparado voltar para casa, mas foi um dia extremamente intenso, foi muito difícil trabalhar com tanta mensagem chegando e com a preocupação com a família, tentando colocar todos em segurança. E também a incerteza de qual era a situação real no país, porque mesmo as notícias chegavam de acordo com o que era captado lá no país, né? Enfim, voltando para casa à noite, voltando da Itália para a Bélgica, nós ligamos para minha cunhada e para o meu cunhado, e eles disseram que a situação ainda estava tranquila. Isso foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira eu continuei trabalhando, né? Eu trabalhei de casa. Aqui na Bélgica ainda estamos em regime dividido de trabalho entre casa e escritório. Mas no final do dia, eles nos ligaram visivelmente assustados, dizendo que a situação piorou e que a minha cunhada Ana e os 3 filhos iam pegar o primeiro trem que fosse possível para ir em direção à Europa, que é uma jornada de 1.000 quilômetros, né, de trem, não é fácil, e a preocupação principal nesse momento foi que não havia nenhuma passagem disponível de trem, né? Então, nesse momento, isso foi na sexta-feira, nós combinamos de nos encontrar na Polônia, né, do meu lado, vindo da União Europeia, para encontrá-los vindo do lado da Ucrânia. E o que eles fizeram, eles chegaram na estação de trem, sem passagem, e descobriram que ali, nesse momento, já haviam trens de refugiados que estavam pessoas sem passagem. O trem que eles pegaram foi o primeiro que passou, totalmente cheio de crianças, mulheres. Normalmente um assento é uma cama, né, retrátil, e esse assento, em cada um, tinha 7, 8 pessoas por assento, trem totalmente cheio, e foram na direção da Polônia. Isso foi na sexta-feira. No sábado, na sexta eu aprontei as coisas para ir buscá-los na Polônia.
né? Coloquei no carro o que eu pude de comida, combustível adicional também e água para poder buscá-los e para a jornada de volta, que também é longa, né? Daniel, desculpa, deixa eu só te interromper um pouquinho, Daniel, me desculpa. A gente precisa acompanhar ao vivo porque o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, está falando neste momento. Vamos ouvi-lo. Pelo mundo todo, o preço do alimento está subindo, a disponibilidade de combustível também está mudando e temos que entender como que essa guerra vai afetar o mundo também na nossa luta contra a Covid-19. São elementos que precisam ser encarados e que essa guerra está dificultando ainda mais. A ação da Rússia está tendo um impacto em todo mundo no planeta, onde quer que essa pessoa more. Também sentimos o impacto nesta sala aqui. Deveria haver um assento aqui para Benjamin Hall, da Fox News, que foi gravemente ferido quando seu veículo foi atacado em Kiev. Muitos de nós, incluindo a mim mesmo, sabemos como é viajar com repórteres talentosos como Benjamin Hall, que sempre fazia perguntas difíceis e era uma pessoa muito amável. Os nossos pensamentos, os meus pensamentos, estão com ele e sua família, incluindo seus 3 filhos. Aos colegas da Fox News, Sasha Kushanova, que foram mortos no ataque, e Ben Moreau, que foi assassinado no ataque no dia anterior. Eu sei que todos aqui nessa sala sentem essas perdas. Ser um correspondente de guerra é um trabalho vital. Você garante que o mundo sabe de fato o que está acontecendo quando as bombas estão caindo. E esse trabalho pede uma coragem inimaginável. Esses repórteres estão indo em direção à guerra enquanto todos os outros estão fugindo de lá. Então essas perdas, claro, para as famílias, para os amigos, mas também para os colegas, profissionais, leitores e espectadores que entendem os eventos que se passam no mundo graças a esses repórteres. Estamos avaliando os possíveis crimes de guerra que estão sendo cometidos na Ucrânia. Ben Scheck, embaixador do Tribunal Penal Internacional, vai continuar com esse inquérito e nós faremos o nosso melhor para investigar esses crimes de guerra e para que aqueles responsáveis sejam de fato responsabilizados. Nós faremos o possível para apoiar a Ucrânia. Apresentamos no Senado pedidos. E temos coordenadores também de sanções. E peço que os indicados a essas atividades sejam confirmados o quanto antes pelo Senado para que eles possam dar andamento ao seu trabalho. Há poucas semanas, poucos dias antes do início da invasão da Rússia à Ucrânia, eu fui ao Conselho de Segurança da ONU para elucidar o que nós acreditávamos que aconteceria. Nós tínhamos uma ideia provável do que a Rússia talvez fizesse. Nós acreditávamos que a Rússia está também preparando o terreno para usar armas químicas e depois culpar os ucranianos, manipulando eventos e criando narrativas falsas de genocídio. Essas são táticas que a Rússia já usou, inclusive na Geórgia. Nós acreditamos que a Rússia trará mercenários de outros países estrangeiros para a Ucrânia. Forças adicionais do Oriente Médio vão para a Ucrânia nesse momento, foram convocadas por Putin. É possível também que autoridades locais sejam sequestradas e substituídas por fantoches ou marionetes. Isso já começou. O prefeito de Melitopol foi sequestrado há alguns dias e liberado ontem. E outro prefeito de outra cidade da Ucrânia também foi sequestrado e ainda não foi liberado. Esse é um ataque. Você sequestra um governante local e substitui esse governante. Moscou talvez traga autoridades da Rússia para atuar como autoridade local, fazendo o que eles chamam de
apoio econômico. Isso é algo que a Rússia já fez na Geórgia. A invasão de Putin à Ucrânia não está indo de acordo com o plano dele. Os ucranianos não receberam de braços abertos os russos, muito pelo contrário. Estão combatendo os russos com coragem extraordinária, protegendo suas casas, suas famílias, seu país. A Rússia foi atingida por sanções inéditas e foi segregada da economia mundial. A sua economia está em franca queda. Numa questão de semanas, Putin destruiu 30 anos de oportunidades construídas para o povo russo. A base corrupta e a base de apoio dos oligarcas foi comprometida, perderam suas mansões, perderam seus iates. Putin também fez deboches de outros russos que moram fora da Rússia. E nós sabemos que há outros oligarcas que ficam. Tá, e portanto, a gente acompanhou a coletiva de imprensa do secretário de Estado americano, falou ali sobre jornalistas vítimas da guerra na Ucrânia, também falou sobre o risco do uso de armas químicas por parte da Rússia, que poderia usar um discurso falso, com notícias falsas, para acabar fazendo uso de armas químicas, e argumentou também que a invasão de Putin à Ucrânia não está indo de acordo com os planos do presidente russo, já que os ucranianos vêm reagindo bravamente, nas palavras de Antony Blinken. Bom, vamos voltar a conversar, gente, com o brasileiro Daniel Duarte, engenheiro elétrico, que estava contando pra gente como é que foi. Ele é casado com uma ucraniana, mora na Bélgica, e estava contando pra gente como é que foi a saga para tirar a cunhada e 3 sobrinhos da Ucrânia num momento muito difícil. Daniel, a gente tem pouquinho tempo aqui, queria te pedir desculpa e te pedir para contar como é que elas estão agora. Você percorreu esses quase 2.000 quilômetros, conseguiu tirá-los de lá, onde elas estão e qual é o sentimento seu e da sua mulher ucraniana que gostam tanto do país e estão vendo tudo isso acontecer? Eu vou começar pela última pergunta. O sentimento é angustiante, é algo que ninguém imaginou que ia acontecer e esperamos o melhor resultado com o apoio, inclusive, dos brasileiros. Nosso sentimento agora, eles estão conosco em casa, a minha cunhada, os 3 filhos, o sentimento de tranquilidade, mas ao mesmo tempo é uma grande mudança, então tentamos apoiá-los para ter um pouco de conforto e se adaptem aqui à rotina do país, enquanto se acerta tudo pela Ucrânia, é a nossa esperança, e tentamos manter o contato com o pai, né, que lá na distância também tem essa dificuldade. Mas depois desses 5 dias de viagem deles, de quase 3.000 quilômetros, foi uma grande alegria poder abraçá-los e encontrar a família e simplesmente poder degustar um jantar em paz, em felicidade. Foi uma grande alegria para nós. Daniel, obrigada por compartilhar um pouquinho da história com a gente, mesmo de forma rápida, aqui no Visão CNN. Parabéns pelo que você conseguiu fazer. Manda um abração nosso também para sua esposa e boa sorte, fiquem bem e seguros por aí. Até mais. Muito obrigado. O governo ucraniano disse que houve um acordo sobre 9 rotas humanitárias para permitir a fuga de civis de cidades do país, incluindo a cidade de Mariupol. Vale a gente destacar aqui que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os corredores não funcionaram ontem e ele responsabilizou a Rússia. É mais um assunto para o nosso enviado especial, Matias Brotero, que segue em Lviv e agora atualiza essas informações para a gente. Oi de novo, Matias, suas atualizações, por favor. Tudo bom, Roberta? Acabam de chegar as informações que dão conta de que desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, 300.000 pessoas deixaram Mariupol, no sudoeste, a caminho de Zaporizhia, de acordo com um post no Telegram da prefeitura de Mariupol. Mesmo assim, a situação é crítica. Irina Vereshchuk, vice-ministra da Ucrânia, diz que desde o final de semana um comboio com alimentos não consegue chegar a Mariupol, apesar de um grande... Portanto, com o nosso enviado especial a Lviv, na Ucrânia, Matias Brotero, está falando sobre a situação neste momento na Ucrânia. A gente vai refazer o contato com o Matias, ele volta ao longo da nossa programação.
E olha, mais uma informação, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir ainda hoje para discutir a situação humanitária na Ucrânia. E agora eu vou conversar com a nossa correspondente Heloísa Vilela, em Nova York, para dar mais detalhes sobre essa reunião, essa sessão, na verdade, extraordinária, né, Heloísa? O que a gente sabe sobre essas discussões de hoje? Bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Pois essa reunião terá, para começar, a exposição de 3 pessoas. Um oficial da ONU que fala sobre política e construção de paz, um outro representante da Agência de Refugiados e um representante da Organização Mundial da Saúde. Então eles vão expor qual é a situação desses refugiados, que segundo a ONU já são mais de 3 milhões. E muito rapidamente, em um mês, 3 milhões de refugiados. Para a gente ter uma ideia, demorou 6 meses para que na Síria, a guerra da Síria produzisse 1 milhão de refugiados. Então, existe muita preocupação, não só com como eles serão recebidos, como eles viverão, mas também o risco de que eles sejam abusados por traficantes de pessoas. A Grã-Bretanha estima que no país, lá na Grã-Bretanha, existam entre 6 e 8 mil pessoas que se encaixem nessa qualificação de escravos modernos. Então, como são muitas mulheres e crianças, existe muita preocupação com a maneira como essas pessoas vão viver fora da Ucrânia agora. E também tem havido muita discussão e muita crítica a respeito da maneira como a Europa tem tratado esses refugiados. Quer dizer, tem os recebido muito bem em comparação com tantos outros refugiados. Isso, é claro, deve ser mantido assim, eles devem ser bem recebidos. Agora, os outros também. A ONU destaca que são 3 milhões de refugiados ucranianos, mas 84 milhões de refugiados de vários países do mundo que também merecem um tratamento adequado, que apesar de não serem europeus, a Europa tem se mostrado muito mais propensa a receber os ucranianos com portas abertas do que com outros refugiados. Bom, essa reunião de hoje foi convocada por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, a Noruega, Albânia e Irlanda, e promete então fazer uma revisão da situação desses refugiados e traçar algumas metas de como eles devem ser recebidos daqui para frente. Roberta. Certo, Heloísa, obrigada pelas suas informações. A gente, claro, vai acompanhar essa sessão extraordinária para debater, para discutir ali entre os países a questão humanitária. Bom, Visão CNN fica por aqui. Você segue agora muito bem acompanhado com o 360 e a Daniela Lima, que traz todos os detalhes sobre a guerra na Ucrânia. Tainá Falcão, tchau, até amanhã. Até amanhã, Roberta. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tchau, tchau. Quando seu melhor amigo é um gigante. We didn't do anything to make him grow this big. He was just born that way. A alegria é enorme e os desafios também. Major wolfs down over 3,000 calories for breakfast alone. There's a taller one out there. Congrats if you get it. Pets extraordinários. Neste sábado, 11 da noite. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. CNN 360.